Oi, pessoal, tudo bem? Bom, essa semana eu separei um assunto que eu venho me debruçando sobre ele e eu queria trocar um pouco dessas impressões com vocês. Então, que vocês possam compartilhar comigo se vocês entendem que é isso mesmo que eu estou pensando. Enfim, é um processo aí de reflexão que vem já há bastante tempo, né? E que culminou essa reflexão quando eu resolvi criar a mentoria para educadores, porque eu sempre tive esse desejo de estar próximo e cada vez mais próximo dos educadores, né? Além do grupo que eu já cuido, que eu já coordeno, o meu desejo era que essa minha partilha pudesse extrapolar os muros da escola, extrapolar os muros de uma instituição. E aí, na época, eu fiquei pensando qual seria o modelo, qual seria o formato, porque a ideia não é ser uma empresa de consultoria educacional, né? O meu foco é a pessoa, o meu foco é o profissional, o professor, o orientador e o coordenador. E principalmente essas figuras é, de orientador e coordenador. Esse é o meu grande foco. Por quê? Porque eu acho que essas pessoas são pouco cuidadas, né? Eu acho que o dia a dia dessas pessoas é um dia a dia mais solitário. Então eu sempre fiquei pensando como é que isso poderia acontecer e aí vem a ideia da mentoria. E nessa semana eu queria trazer essa reflexão para vocês para a gente aprofundar um pouco o que seria a mentoria. Porque se vocês colocarem, por exemplo, no Google mentoria educacional, sabe o que vai aparecer? Vai aparecer professor particular, como se fosse um professor particular. Vai aparecer pessoas que ajudam o estudante nesse processo de desenvolvimento pessoal, de estudo, de organização. É legítimo, não tenho nada contra o trabalho, pelo contrário, acho que tem gente fazendo coisas muito legais nesse sentido. E o Fábio, que está acompanhando a gente, tem um trabalho nessa linha no interior. Depois, Fábio, coloca aí o nome da cidade e confirma aí para mim se eu estou falando corretamente. Mas eu sei que você tem todo um trabalho aí de ajudar os alunos, né, a se organizarem, a se aprofundarem enquanto estudantes, até para com foco no vestibular. Tem todo um trabalho. Então não é essa a questão, né? A mentoria vem em cima desse profissional, professor ou orientador ou coordenador. E aí, essa semana, eu pedi para as pessoas que acompanham a gente que elas pudessem me mandar algumas ideias do que o que é mentoria para elas, né? E apareceram coisas muito interessantes, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. E aí as pessoas colocaram a prática de ajudar alguém menos experiente, né? Bem legal. Aquele que ajuda ou aconselha, nota 10, bem legal, né? É, agora, por exemplo, aquele que ajuda ou aconselha, o que é diferente ser um mentor e ser um amigo, por exemplo? Né? Porque um amigo pode te ajudar, pode te dar um conselho, né? Exatamente isso, porque a mentoria ela é feita por um profissional mais experiente. É importante que ele tenha uma experiência. Então, se eu vou ajudar, essa ajuda não é simplesmente uma questão de boa vontade, né? É uma proposta de trabalho. Então, o mentor tem esse foco de ajudar, de estimular, de orientar alguém menos experiente
como uma das pessoas dessa semana colocou, né? Com o foco no desenvolvimento profissional, tá? Então, esse mentor, a gente chama a situação é mentoria, essa pessoa que faz esse trabalho, esse profissional que é mais experiente, a gente chama de mentor, e esse outro profissional, normalmente menos experiente, que recebe tá nessa troca, ele é o mentorado, né? Então, o mentor, ele apoia esse mentorado, dando dicas, criando situações para que ele realmente tenha um movimento reflexivo, né? Para que ele olhe para o dia a dia dele, né? O mentor compartilha experiências, compartilha conhecimentos, né? Agora, esse processo todo de mentoria, que assim, quando a gente começa a se aprofundar, quando começa olhar, a gente vê que tem muita gente fazendo isso, e em alguns países isso é muito, muito comum. Ainda no Brasil eu vejo que é mais comum na área corporativa, né? Na área mais empresarial. Na educação, tem algumas ações, mas não é a grande prática. Parece que nós, educadores, temos uma vivência de, vamos dizer assim, de aprender na raça, sabe? Aprender ali naquilo que às vezes é mais solitário até. Porque a mentoria quebra um pouco essa ideia de ser solitário, né? Porque a ideia é que você realmente troque, compartilhe. Então, esse processo de mentoria, ele pode ser feito ou individual ou em grupo. Algumas pessoas preferem o grupo, sentem que ficam mais à vontade com outras pessoas para trocar, né? O importante é que, se é um processo de mentoria, que a gente faça isso com pessoas afins, vamos dizer assim, né? Então, vamos montar um grupo de mentoria para coordenador pedagógico, né? Para orientador educacional, né? Então, é importante que naquele grupo tenham coordenadores pedagógicos ou pelo menos pessoas que viveram essa experiência, né? Porque é nessa troca que cada profissional vai poder se identificar, buscar questionamentos e tudo mais. E aí você pode estar se perguntando, bom, Ana, da onde que veio isso, né? Da onde que você teve essa ideia da mentoria? O que te estimulou a isso? Bom, a minha formação, além de ser educadora, eu sou psicóloga, né? E lá em 90, comecinho da década de 90, quando eu me formei psicóloga, a gente sai da faculdade sabendo muito pouco ser psicólogo, ser terapeuta, né? A gente sai da faculdade de psicologia conhecendo alguma coisa de psicologia, porque na verdade é isso, né? A gente vai para a universidade, a gente está na graduação e a gente sai dali aprendendo um pouco daquilo, né? É no dia a dia mesmo, na medida em que o trabalho vai avançando que a gente avança e aprende mais. E aí, quando eu saí da faculdade de psicologia, eu nunca saí do colégio, nunca deixei o meu trabalho como professora, né? E nessa época, quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu fui dar aula de psicologia também. Então, no magistério, eu fui professora de psicologia. E, em paralelo, eu falei, vou abrir o consultório, porque afinal de contas a gente se acha que é terapeuta, né? E eu muito preocupada com o meu desempenho e com aquela exigência minha, pessoal, de realmente ajudar as pessoas, né?
Aí eu fui fazer eu fui buscar uma supervisão clínica. Então, assim, na psicologia existe essa figura que de um outro profissional, que é o supervisor clínico. Tem uma ou outra nuance diferente, tá? Do supervisor clínico para um mentor. Mas assim, foi ali que eu me inspirei. Então, se você me perguntar, Ana, aonde você aprendeu, como você aprendeu a ser um terapeuta, um psicólogo clínico? Eu trabalhei em consultório 10 anos. Eu aprendi na supervisão clínica, né? É lógico que eu tinha uma bagagem de conhecimento, aquilo que eu estudei na faculdade, mas era a supervisora clínica, era aquela pessoa que eu escolhi, né? Que era uma pessoa que eu confiava, muito mais experiente do que eu. E com essa pessoa eu me reunia semanalmente para discutir os casos que eu tinha no consultório, né? Então, eu tenho um caso, eu tô atendendo, eu tenho uma dúvida, eu tô tentando fazer tal coisa, o que que você me propõe? A gente se debruçava sobre os casos, a gente analisava os casos. Então, essa marca ficou tão forte em mim positivamente que quando eu resolvi criar uma possibilidade de ajudar outros profissionais, eu falei, puxa, mas eu queria que as pessoas tivessem essa oportunidade de viver isso que eu vivi, né? De ter esse registro. Por quê? Eu aprendi a ser orientadora educacional fazendo, né? E eu sou uma pessoa muito de compartilhar, sempre fui, nunca tive medo de falar o que eu penso, nunca tive medo de errar. Então eu buscava pessoas. Então depois eu fui fazer um retrocesso da minha carreira, né? Que aí são 32 anos já. E quando eu olhava para trás, eu, eu falei, puxa vida, eu buscava mentores no meu dia a dia, né? Não existia essa figura, mas eu buscava, né? E hoje em dia se fala de aprendizado ao longo da vida. A gente nunca tá pronto. Se vocês se depararem com um profissional que acha que sabe, né? Que tá pronto. Ah, gente, dá vontade de falar, Ami, tá iludido, né? Porque na verdade o que me faz ter um movimento de aprender e de me desenvolver é a certeza de que eu ainda não sei, né? Ou de que o que eu sei serve para algumas coisas, né? E que eu posso muito mais, que eu posso me desenvolver muito mais. Nossa, nesse um ano de mentoria, o que eu já aprendi de designer, de rede social, o que eu já aprendi assim, é incrível, né? E isso é muito legal, porque a gente sabe que do ponto de vista da neurociência, quanto mais eu me desafio para aprender uma coisa nova, uma coisa que eu não domino, né? Eu provoco outras conexões no meu cérebro. E isso realmente me dá essa sensação de bem-estar, né? O ano passado eu fiz uma palestra para os alunos, eu dizia para eles, eu falei, ó, vocês podem não acreditar em mim, mas é verdade, né? Quando você entra no movimento de que você aprende, de que você se dá conta de que aquela aprendizagem foi significativa para você, você quer mais, né? É um vício bom, vamos dizer assim. Então eu, ao longo da vida, acabei sempre buscando mentores. E a gente tem que ter mesmo essa postura humilde diante da vida, de que a gente não sabe, de que a gente está aberto para aprender, porque tudo que as pessoas te dizem te servem de aprendizado, né? Principalmente aquelas que te dizem algo que a princípio é difícil ouvir, né? Como uma crítica, né? Ou como um questionamento que às vezes aquilo te soa estranho, né? Quando isso vem e você faz um movimento de estar aberto para isso, né? Não que você não tenha, não possa se chatear, a gente se chateia, né? Às vezes a gente
põe tanta energia, tanto esforço em alguma coisa e chega alguém e diz pra você que não tá legal, aquilo às vezes dói, chateia. Mas se você ficar só nisso, só na chateação, você não avança. Mas na medida em que aquilo... Porque tudo também tem formas de se dizer, né? Tem pessoas que não tem tanto jeito para trazer uma crítica para alguém. Mas na medida em que você... aquilo passa e você fala, não, pera um pouco, deixa eu ver o que disso faz sentido na minha prática e o que realmente eu preciso rever. Você aprende, você muda, você se transforma, né? Então eu acho que isso é fundamental. Então na minha vida toda eu fui buscar e aí agora eu falei, puxa, eu posso também oferecer esse espaço, essa possibilidade para outras pessoas, né? Porque é um jeito também de ter um pé de educador, né? De não ficar só na gestão, por exemplo, que é a função que eu exerço hoje. E aí, essa semana, além dessa pergunta, eu fiz uma outra pergunta para as pessoas que acompanham a mentoria. E aí eu tive um número muito maior de respostas quando eu perguntei assim para as pessoas: e o que seria um mentor educacional, né? E foi fantástico. Eu separei aqui 4 frases que as pessoas colocaram. Uma pessoa colocou assim: é o profissional que traz para o docente o foco nos objetivos e na inovação. Fantástico, né? Essa pessoa olhou especificamente, quando eu perguntei mentor educacional, ela pensou no professor, tá? Então é aquele que vai trazer para esse professor foco, né? Ó, você tem uma proposta, você tá no seu foco, você tá seguindo? Outra pessoa disse assim: é o ato de aprender para ensinar. Muito legal, né? Me lembrou a Alicia Fernandes, psicopedagoga, que foi uma mestra para mim e que sempre trazia essa questão do aprendente e ensinante, né? Para ela não é assim uma situação onde o professor ensina e o aluno aprende. Ambos são ensinantes e aprendentes. Ai, não é lindo isso? Porque a gente tá nesse papel, né? Eu tô com as crianças, eu tô com os estudantes, eu tô com os outros orientadores. Eu tô nesse papel de ensinar e aprender. É muito lindo. Outra pessoa colocou assim: mentoria seria um formador contínuo que, além de fazer refletir, faz crescer. Muito legal, né? E muito legal que ela traz a questão do formador contínuo, né? Aquela ideia que eu trouxe para vocês de aprendizagem ao longo da vida, né? Se a gente olha na história, né? Eu tenho 51 anos. Se a gente olhasse na história, em alguns momentos da história, uma pessoa de 51 anos não produzia mais nada, né? Não poderia produzir, estaria fora do mercado de trabalho. E hoje a gente vê que não, né? Quanto mais eu estou envolvido, quanto mais eu estou aberto para aprender e quanto mais eu busco, mais eu vou. E uma outra pessoa colocou uma coisa muito poética até, que ela diz assim: uma luz em um cenário desafiador. Então o mentor, a mentoria, né, é uma luz no cenário desafiador. Muito legal. E a gente vai ver que é isso mesmo, né? A mentoria tem essa preocupação. E eu separei algumas coisas para trazer para vocês. E quais são os benefícios da mentoria, né? Por que seria um profissional se beneficiaria buscando uma mentoria, né? Primeiro, porque ele pode ter alguém a quem fazer perguntas e de uma maneira livre, né? De uma maneira sem se preocupar se ele está mostrando as suas fragilidades ou não,
Porque, olha, veja se não faz sentido. Eu tô pensando assim, numa escola, né, onde eu tenho um diretor da escola, eu tenho um orientador, um coordenador nessa escola e os professores. Se os professores precisam de ajuda, normalmente eles vão buscar quem para ajudar? O orientador, esse coordenador que está lá. E o coordenador? Se ele tem se ele está assim com uma inquietação do dia dele de trabalho, para quem que ele vai perguntar? Muitas vezes ele não se sente à vontade de se abrir dessa forma, né, mostrando uma fragilidade profissional, por exemplo, para o diretor da escola. A gente não sabe que tipo de relacionamento que se tem, né? Se você tem um relacionamento tranquilo, né? Quantas vezes eu me coloquei diante com as minhas fragilidades diante da minha diretora da escola. Mas eu tinha um vínculo, eu tinha um espaço que permitia isso, né? Quando a pessoa não tem, a pessoa fica com aquilo para ela, com aquela angústia para ela, né? E muitas vezes ela vai buscar outros colegas, né? Outros orientadores e entra em contato, gente, eu tô pensando e tal, o que que vocês acham? A pessoa pode te ajudar ou não, mas é sempre na boa vontade, né? No caso da mentoria, não. O mentor, e a gente vai falar um pouco sobre isso, como escolher um mentor. O mentor, ele é um expertise. Ele tem essa expertise naquilo que você quer, né? Então, quando eu, Ana Carlota, me coloco como mentora para os educadores, eu me coloco trazendo no colo, não nas costas, porque a gente não, né, não é um peso para mim. Então, eu trago dentro de mim, dentro do meu coração, no meu colo, toda a bagagem de conhecimento que eu acumulei nesses 32 anos de profissão. É isso, esse é o mentor. Vocês percebem como é diferente, né? Ele não é um amigo, ele não é alguém da família, ele é um profissional, né? Um outro benefício que tem nessa relação é que é alguém que te ajuda a olhar os problemas, né? Puxa, eu tô tentando colocar um projeto na escola, eu criei um projeto, ou eu tô tentando, eu sou coordenador pedagógico e quero montar uma formação para os meus professores. Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu não consegui. Então, o mentor é aquele que vai olhar para essa situação desafiadora, para esse problema, e junto com você, fazer com que você consiga enxergar as possibilidades. Porque às vezes você pode estar cometendo sucessivamente os mesmos equívocos e você não está percebendo. E não está percebendo não é porque não é capaz de perceber. Não está percebendo porque está envolvido, né? Porque graças a Deus, hoje em dia, as pessoas abriram as suas cabeças, porque a questão não é só intelectual, né? O emocional está envolvido também. Então, às vezes, eu posso não estar conseguindo pôr um projeto para acontecer. Às vezes, eu não estou conseguindo, por exemplo, criar uma interlocução com o meu grupo de professores. E eu não entendo o que eu às vezes fico me questionando, puxa, por que isso não acontece? Por que esses professores não estão me ouvindo, né? E aí, dependendo da forma que você conta para o mentor todo o processo, ele tá de fora, ele não está envolvido nessa relação, mas ao mesmo tempo ele tem bagagem técnica para te ouvir e falar: veja bem, olha como você iniciou a conversa. Nossa, né? E aí, de repente, se a nossa amiga que colocou lá é uma luz num cenário, de repente a luz aparece. Então, é tão rico isso, né? E eu fico sempre pensando assim, puxa, se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer essa experiência,
né? Eu não precisaria ficar batendo a minha cabeça, eu não precisaria sofrer sozinho, porque eu tenho alguém com quem eu possa me apoiar, né? Outro benefício da mentoria é que ela ajuda a colocar em prática muitas coisas que já foram experimentadas, né? Quantas vezes eu escuto às vezes de um coordenador que chega para mim e fala: então, Ana, eu tô pensando em fazer isso, 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 isso. Então, assim, eu já sei que não vai dar certo o que ele tá me colocando. Por que que eu sei? Não porque eu sou a sabichona, porque certamente eu fiz e não deu certo, né? E aí, pra que eu vou deixar essa pessoa fazer de novo pra não dar certo, né? Então a ideia é, bom, mas por que que você pensou e tal? Vamos experimentar de uma outra forma? Porque o mentor, como essa relação é uma relação que tem que ter intimidade no sentido de confiança, no sentido de parceria, o mentor também se coloca junto ao mentorado como humano, como profissional, como aquele que já errou, né? Nossa, se vocês perguntarem para mim, Ana, você cometeu falhas e erros? Eu falei, meu Deus, nesses 32 anos, inúmeros, né? Inúmeros, porque é impossível a gente não cometer, né? Espero que eu não tenha feito ninguém sofrer com muita dor, porque senão quem fica me sente culpada sou eu. Mas assim, com certeza a gente erra, né? É natural. E uma outra coisa importante do mentor, que o amigo não faz, porque normalmente o amigo é mais acolhedor, né? Ah, não, tá. Ah, tô querendo fazer tal coisa. Ah, lá, legal, vai lá e faz, né? O mentor, ele tem como um propósito também tirar a gente da zona de conforto, né? Porque a tendência é a gente fazer aquilo que a gente está acostumado, da forma que a gente está acostumado, para que a gente se sinta bem, né? E o mentor, ele vai te dar uma cutucada. Mas por que você não tocou nesse assunto, né? Bom, se está acontecendo tal situação, se isso está sendo difícil, por que que você não chamou, por exemplo, se eu estivesse orientando, fazendo a mentoria de um orientador, né? Bom, você viu o professor fazer tal situação, você depois conversou com ele? Ai, mas como que eu vou dizer? Bom, aí eu posso te ajudar. Se eu sou mentor, eu posso ajudar você a dizer o que tem que ser dito da melhor maneira possível. Porque a melhor relação que um líder tem com os seus liderados, no caso da escola, vamos pensar orientadores e coordenadores com os professores, é a transparência. A gente tem, é nossa obrigação dizer o que tem que ser dito. Às vezes são coisas difíceis que a gente tem que dizer. A gente sabe que o outro vai ficar chateado, a gente sabe que o outro vai se magoar, mas tudo depende da forma como você diz, né? Eu não preciso ser agressivo, eu não preciso ser irônico, porque palavras como formas, né? Agressividade, ironia, vamos tirar do nosso vocabulário, né? Porque todas essas coisas impedem a comunicação, todas essas coisas afastam as pessoas, né? Não é por aí. Você diga o que tem que ser dito de uma maneira tranquila, né? Porque se a pessoa tá te procurando, ela quer saber. E muitas vezes ela já sabe. Assim, ela já tem um feeling de que alguma coisa não tá legal, né? Então vamos dizer, vamos ajudar. Uma outra coisa importante é que o mentor, lembra que eu falei da emoção? O mentor, ele tem a capacidade de te apontar se tem elementos pessoais na condução do seu trabalho. Isso, quando eu dei o exemplo para vocês da supervisão clínica, isso é sempre, né? Porque o supervisor clínico e numa terapia, transferência contra transferência, tá sempre. Agora, na escola, na parte educacional,
Isso é mais sutil. Mas a gente tem que dar essa dica também, né? É papel do mentor chegar para o mentorado e de repente dizer para ele: você reparou que toda vez que tem uma situação como essa, isso mexe com você? Isso te deixa mais ansioso? Isso te deixa mais preocupado? Né? O mentor, ele não é terapeuta do mentorado, mas ele percebe. E aí ele diz: eu percebo que deve ter alguma coisa aí. É seu, né? Aí a pessoa que escuta é que vai ver como é que ela vai conduzir isso aí, né? Se ela tem terapia, ela vai buscar um terapeuta, enfim, né? Mas dá para perceber. Então a gente tem que ser honesto, né? Porque é uma possibilidade, nessa relação que acontece o desenvolvimento, né? Profissional. É nessa relação que a pessoa cresce, né? E sempre com jeito, e sempre com cuidado, né? Uma outra situação é que, como o processo da mentoria, seja individual ou coletivo ou em grupo, é um processo e a gente monta encontros, né? Agora, diante da pandemia, a gente só faz online, né? Encontros ou individuais ou em grupo, mas virtuais. Agora, existe a possibilidade de se fazer virtual ou presencial. Mas como existe um planejamento, né? Olha, você está buscando a mentoria para quê? Ah, porque eu gostaria de desenvolver isso, aquilo lá. Tá, então vamos colocar no papel. Que metas você quer atingir, desenvolver nesse processo? Ah, isso, aquilo. Bom, então vamos planejar aí que a gente vai fazer isso em 2, 3 encontros de trabalho. Como tem essa organização, isso é legal porque o processo de mentoria cutuca a gente, sabe? Faz com que a gente saia da zona de conforto, faça com que a gente se depare com aquilo, porque assim, bom, a gente fez um planejamento, a gente vai discutir determinados assuntos. Por mais que aquilo seja dolorido ou difícil para mim no dia a dia de trabalho, a gente acaba se sentindo mais comprometido para fazer, porque a gente precisa dar conta depois, né? Vai ter o encontro e como é que eu vou conversar com o meu mentor se eu não desenvolvi aquilo que a gente planejou, né? Então isso é legal também, né? Diferente aquilo que a gente está sempre retomando, é diferente de conversar com um amigo, né? Porque com um amigo não tem compromisso nesse sentido. E aí algumas pessoas me perguntam assim: bom, mas como que eu posso escolher um mentor para mim? Então, assim, tem alguns itens que eu separei que eu queria retomar, que eu acho que a gente já deve ter falado alguns, mas que eu acho que é importante. Então, assim, primeiro, e para mim, pela minha formação como psicóloga, e eu que estudei muita psicanálise, eu digo para vocês assim: eu preciso escolher alguém que eu consiga me conectar, né? Porque eu acho que não há separação, né? Não dá para ter separação. Então, quando você resolver que tá na hora de buscar uma mentoria, que você quer buscar um mentor para melhorar o seu desempenho profissional, para se aperfeiçoar, busque alguém que você, sabe quando dizem assim, deu match, né? Então, assim, que você consegue se conectar, que você consegue dialogar, que você se sente bem de estar junto. Fundamental. Ah, não gostei. Ah, a pessoa não me parece muito simpática. Então, escolhe outra pessoa. Ninguém é obrigado a ficar interagindo com quem a gente não sinta essa conexão, tá? Escolhe alguém que vai te tirar da zona de conforto, ou seja, alguém que tem um percurso diferente do seu, alguém que te coloque para pensar, né?
Não alguém que só fique dizendo para você assim, tá ótimo, tá maravilha, tá tudo bem. Então, por que eu fui te procurar, né? E se a gente para pensar, por exemplo, eu sou uma pessoa bastante crítica comigo, com o meu trabalho, com as minhas escritas, por exemplo. E quando eu quero saber se tá legal, eu sei para quem eu vou questionar, né? Porque eu sei que tem pessoas que não é por mal, não, né? Mas que acham que tá tudo bom, né? E eu sei que não tá bom. Assim, não é que eu sei que não tá bom, eu sei que pode ficar melhor, ou eu sei que eu posso me, é, me reinventar, me esforçar. Então é natural que eu busque essas pessoas, né? Porque elas vão me indicar, ou pelo menos vão dizer algo que vai me ajudar nesse crescimento, né? Procure alguém que tenha muita experiência, senão não é mentor, né? Essa é a hora, né, do planeta, né, valorizar a cultura, o conhecimento, aquilo que foi agregado, né? Uma pessoa que não que não tenha valor, tá bom? Não vão me entender mal, mas uma pessoa que acabou de se formar ou que tem 2, 3 anos de experiência de trabalho, ela acumulou 2, 3 anos de conhecimento, de saberes, né? Agora, uma pessoa que tem 20, 25, acumulou 20, 25 anos de saberes, que a gente entende que do que deu certo, do que deu errado, do que não foi bom, né? Também não tô querendo ir para um outro lado que só quem tem muito tempo de 20, 25 anos de experiência que serve para ser mentor. Não é isso, né? Porque a gente está falando de várias características que esse mentor tem que ter. Mas a experiência é uma característica importante, né? Para aquilo. Por isso que não é qualquer pessoa. Se eu quero enveredar pelo ramo educacional, né? Se eu quero ser um orientador, se eu quero ser um coordenador, eu tenho que buscar pessoas que tenham experiência como orientação e coordenação, né? Porque é elas que vão me ajudar a refletir. Hoje eu, por exemplo, se eu tivesse que, a partir da semana que vem, assumir uma classe de aula, faz bastante tempo que eu tô fora da sala de aula, mas imagina que eu tivesse que pegar uma sala de aula de alfabetização, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia atrás de uma alfabetizadora, né? Por quê? Eu sei sobre alfabetização, eu li, sim, mas eu nunca fui uma professora de alfabetização. Mas eu tenho, vamos dizer, possibilidades, eu poderia trabalhar, eu sou professora, ok. Mas com certeza alguém que está lá há bastante tempo tem mais o que me dizer, né? Tem aquilo que pode me ajudar a enveredar por alguns caminhos. Ana, vai por aqui. Então, na hora que você for buscar um mentor, que não é um terapeuta, que ele não é um coaching, ele é um mentor, você precisa de uma pessoa muito experiente. Você precisa de alguém que seja confiável, porque você vai abrir a sua vulnerabilidade profissional para esta pessoa. Porque se você não confia para você realmente se abrir, não adianta. Fica uma situação superficial e fica falsa, né? Então precisa ser alguém que você realmente confie. Precisa ser alguém que tenha conhecimento técnico. Por isso que eu pus separado experiência de conhecimento técnico, tá? Porque você pode ter uma pessoa com muita experiência, mas não necessariamente desenvolver o conhecimento técnico, né? Para ser o seu mentor. E também conhecimento técnico de mentoria, né? Porque ele não é seu chefe, ele não é seu amigo
e ele não é seu colega de trabalho, ele é um mentor. Então, ele precisa ter conhecimento técnico do como se faz mentoria, de como se organiza a mentoria. E precisa ter experiência comprovada, né? Porque senão também você fica gastando seu tempo, o seu recurso, o seu investimento no seu desenvolvimento para algo que não vai para frente, tá? E aí, ao longo dessas semanas que a gente foi discutindo isso, algumas pessoas me questionaram assim no direct. Mas, Ana, mentoria não é coaching? E eu achei muito legal. Porque essa é a oportunidade da gente esclarecer as coisas. Não é, né? Então, por exemplo, um terapeuta é um terapeuta, um mentor é um mentor e um coaching é um coaching. Eu posso ter formações que transitam? Posso, né? Então, eu conheço pessoas que são terapeutas, psicólogos, terapeutas excelentes e também são coachings excelentes, né? Mas ele sabe que para aquela pessoa o foco do trabalho, o que ele está trabalhando, se ele está fazendo um trabalho de terapia ou se ele está fazendo um trabalho de coaching, né? Ou se ele é um mentor, tá? Então, o mentor, o foco do mentor é esse desenvolvimento do profissional do trabalho, né? Então, por exemplo, fez faculdade de pedagogia, tá na escola, foi professora, tá dando aula e de repente aparece a oportunidade na escola, a diretora chega e fala para essa professora assim: "Puxa, mas você fez um trabalho tão legal, você se deu tão bem com os pais e tal. Eu gostaria que você assumisse a orientação educacional do 5º ano", né? Aí a pessoa fala: "Meu Deus, começo por onde?", né? É nessa hora que a pessoa fala, começo por onde, que entra o mentor, né? Então aí o mentor vai ajudar esta pessoa. Então isso é mentoria, né? Como ajudar esse jovem profissional a estruturar o trabalho dele do dia a dia, a olhar para a prática dele, a retomar e a avançar. O coaching não. O coaching é um outro trabalho. O coaching, ele tem o foco no desenvolvimento de habilidades, de competência para atingir determinado objetivo desta pessoa. E o coaching, não necessariamente, ele precisa ter experiência no trabalho que a pessoa vai desenvolver. Então, por exemplo, eu posso fazer algum acompanhamento com coaching e essa coaching, por exemplo, a formação dessa pessoa pode ser psicologia e ela nunca trabalhou em escola, né? Porque o foco desse nosso trabalho é meu, é pessoal, talvez inquietações da minha carreira, ou formas como eu quero estruturar a minha vida daqui para frente. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter experiência na minha área. Agora, o mentor precisa, né? Então, se você quer alguém para te ajudar, por exemplo, a desenvolver o seu trabalho como coordenador, você precisa ter, coordenador educacional, pedagógico, estou falando da área escolar. Você precisa, para mentor, alguém que já viveu isso. Alguém que tem experiência nisso, senão não é mentor, tá bom? É muito legal, porque foi essa fala, e vocês estão colocando aqui no comentário o quanto algumas pessoas estão falando, puxa, não sabia sobre isso e tal. Fico feliz porque esse é o caminho. Eu tô vendo que o Fábio mandou uma mãozinha assim de que tá por aqui. Fábio, no começo eu falei de que o espaço lá que você tem é espaço conhecer e aprender, eu acho que é isso, né? E que lá se tem um trabalho desse tipo de orientação para os estudantes. Depois você só diz aí pra gente se é isso mesmo, se eu tô enganada.
porque no começo da minha fala eu trouxe isso. E depois, se você puder colocar aqui, Fábio, isso aí, legal. Porque quando a gente pesquisa aí o que, que é quando mentoria educacional, às vezes aparece esse trabalho, né? De um adulto com estudantes, né? Do desenvolvimento de estudantes. Legal. Só depois coloca aí pra gente nos comentários, Fábio, o nome da cidade que você tá, que você desenvolve esse trabalho, e coloca o nome todo da sua empresa que faz esse trabalho com jovens, porque tem algumas pessoas nos ouvindo, de repente tem o pessoal daí. E para finalizar, que eu tenho pouco tempo que voou, mas eu quero compartilhar com vocês que em maio eu lancei uma pesquisa pela mentoria e eu sou profundamente grata aos meus amigos, às pessoas que acompanham a mentoria, tanto pelo Face quanto Instagram e pelos grupos de trabalho que eu tenho. Porque eu lancei uma pesquisa, eu queria entender um pouco como é que estava o cenário profissional dos orientadores educacionais, né? Porque eu tenho uma paixão forte com os orientadores educacionais, porque a minha grande carreira, assim, foram 32 anos são ainda, porque eu ainda estou, né? 32 anos na escola, e desses 30, eu estava fazendo as contas mais ou menos, acho que uns 18 ou 20 eu fui orientadora educacional. E assim, é uma paixão na minha vida, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa, como é que tá? Ah lá, o Fábio colocou, Espaço Conhecer e Aprender Itapetininga. Olha lá que legal. E aí eles também fazem um trabalho online. Olha lá, se vocês conhecerem jovens, os estudantes que queiram fazer esse tipo de acompanhamento, vocês podem indicar aí o Espaço Conhecer e Aprender. Pois eu vou colocar um post do espaço lá nos stories da mentoria, para quem quiser. O Fábio é um professor que trabalhamos juntos no Consa, no Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vou falar para vocês rapidinho da pesquisa. Aí eu lancei essa pesquisa e, para minha alegria, 56 orientadores responderam. Olha que demais! E na minha cabeça assim, eu falei, ai, acho que eu não conheço muita gente, não sei se o pessoal vai. Porque assim, responder uma pesquisa. Tudo bem que não era gigante, mas assim, tem que entrar lá no link e responder. E aí, 56 orientadores responderam. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava contando assim com uns 10, né? E 56 responderam. E eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Olha que bonitinho. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer, gente. Eu aprendi a fazer infográfico, aprendi a fazer folder. Eu tô muito aberta para aprender. E aí, ó, eu fiz esse folderzinho. Então, a gente tem 56 pessoas responderam, 91% dos participantes são mulheres, 94% já lecionaram, então isso é muito legal e eu, na minha experiência, eu vejo o quanto isso é importante quando a gente tem um orientador que já esteve na sala de aula, que já viveu essa experiência. Isso traz muita segurança para o professor, sabe? E olha, esse item aqui foi tão importante para mim, porque olha, 53% das pessoas que eu entrevistei possuem até 10 anos de experiência, sendo que um pouco mais do que da metade tinham até 5 anos de experiência. Eu falava, meu Deus, esses 53% por cento aí poderiam estar participando de mentorias, né? Porque certamente eles têm bagagem, né? Mas como a Cris está colocando aí, um trabalho repleto de desafios, né? A gente sabe disso,
né? Então, se a gente pode trocar com alguém, isso é muito, muito maravilhoso. Aí eu descobri mais algumas coisas. Eu descobri que 79% são pedagogos, né? E que 5% só são psicólogos, né? Então, a maioria vem da pedagogia. E eu tenho conversado com alguns amigos que são professores das faculdades de pedagogia. E o que eu tenho ouvido desses colegas? Que realmente as faculdades de pedagogia poderiam investir mais no conhecimento psicológico, nas questões do desenvolvimento, na escuta desses pedagogos. Porque uma coisa é eu ter conhecimento, outra coisa é eu ter uma escuta. E para quem é orientador educacional, escuta é fundamental, tá? Fundamental. Olha, 7% tem outras graduações e 9% tinham pós-graduação em educação. Aí eu tinha uma pergunta onde eles poderiam me dizer quais eram os principais desafios que eles enfrentavam no dia a dia. E isso aqui tá em ordem, tá? De mais votados para menos votados. Então, desenvolver ações para favorecer a inclusão, lidar com as expectativas da família, acompanhar estudantes com dificuldades pedagógicas, administrar o relacionamento entre os estudantes e os docentes, orientar os docentes até o item 5, desculpe, foi onde eu encontrei o maior número de principais desafios. Então, primeiro que eu acho que a gente tem que compartilhar isso, né? Então, esse infográfico que eu fiz, eu vou distribuir nas redes do WhatsApp dos meus amigos. Se vocês quiserem, e vocês que estão aí me ouvindo, alguém que não faz parte do meu grupo de WhatsApp dos meus amigos, é só no direct me mandar o seu e-mail, eu vou mandar, porque eu acho que a gente tem que mandar para as universidades, conversar com os reitores nas universidades, porque a gente precisa oferecer para o estudante de pedagogia um espaço de discussão dessa escuta. Tá? Eu às vezes converso com algumas pessoas e às vezes eu percebo que, por exemplo, teve um mal entendido na escola, às vezes uma família saiu brava, às vezes teve um problema entre a coordenadora e o professor. Foi inabilidade, não porque a pessoa não é competente, não porque a pessoa não tem possibilidade, mas ela foi inábil. Sabe por quê? Porque faltou a ela sensibilidade de escuta, de repente perceber, ali não era a hora de eu falar aquilo, né? Eu preciso chamar uma família eu vou fazer uma live focada em atendimento de família, tá bom? Porque isso tem muita coisa para falar e eu não tenho muito tempo, mas eu só vou dar uma pincelada. Eu preciso atender uma família. Eu preciso dizer para esses pais que nós temos uma dificuldade com o filho, que a gente precisa buscar uma ajuda, por exemplo, um acompanhamento. Eu preciso saber como que eu vou me aproximar desta família, eu preciso saber como é que eu vou iniciar uma conversa, eu preciso saber como é que eu vou acolher para poder falar. E às vezes, sabe quando entorna o caldo? Por quê? Porque não mexeu direito. Entorna o caldo porque não mexeu direito. E assim, não é culpa de ninguém, né? É inabilidade. E inabilidade não porque a pessoa não é capaz, é porque ela não desenvolveu essa habilidade. E aí o mentor tem essa possibilidade de ajudar, né? Vamos ajudar essas pessoas a se desenvolverem melhor profissionalmente, tá bom? Pessoal, a nossa live tá acabando. Foi maravilhoso.
adorei, agradeço, gratidão, muita gratidão por vocês terem me acompanhado até aqui. Shirley está perguntando qual formação ideal para ser orientador. Então, Shirley, hoje em dia é a pedagogia, tá? Alguns estados não exigem só pedagogia, os psicólogos também têm um espaço. Agora, independente, tem que buscar uma formação além da pedagogia. Se você já tem uma outra formação anterior, não tem problema, mas tem que buscar formação ao longo da vida, né? Que é desenvolvimento profissional, tá bom? Beijo, pessoal. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.